Pronto, agora começou a gravar. Beleza. Então vamos lá. A gente vai continuar, né? Hoje com as modificações, né? No par diferencial. Então, o que a gente tinha até então sobre o par diferencial, certo? Par diferencial é um conjunto que a gente pode observar como sendo dois emissores comuns ligados um no emissor do outro. Que diferença isso faz no comportamento, né, do circuito? As entradas estão aqui e a saída, vamos dizer que eu tenho uma saída simples, certo? Se a minha saída é uma saída simples, então aqui nesse ponto, V de saída, então essa entrada aqui vai ser a entrada inversora e essa entrada vai ser a entrada não inversora. Beleza. O que essa conexão faz? Né? Essa conexão faz com que eu crie um terra virtual aqui na entrada, certo? Esse terra virtual vai acontecer somente para sinais diferenciais, e isso faz com que eu tenha um certo ganho que depende da diferença entre esses dois sinais. E esse ganho para o sinal de saída simples é GM vezes RC. Lembrando que RC aqui são os resistores de coletor, mas a gente está usando para representar toda a impedância vista a partir do coletor do segundo transistor. Tá? Sobre 2. Então, no circuito com saída simples, o meu ganho diferencial é esse. Eu posso também fazer o meu circuito com saída dupla. Então, como que funciona esse circuito com saída dupla? Né? Eu vou fazer basicamente o mesmo circuito, VCC, VCC, meus amplificadores aqui ligados no emissor, menos VCC, e a minha saída é tomada agora de modo diferencial. E essas entradas aqui, mais e menos, seguem para o meu próximo estágio. Quando eu escolho saídas diferenciais, necessariamente o meu estágio de ganho tem que ser um par diferencial, certo? Porque o meu amplificador operacional, ele possui só uma saída. Então, em algum momento, eu tenho que ter um estágio que tem entrada diferencial e saída simples. Esse vai ser o próximo estágio, né? No caso de eu usar aqui um amplificador com saída diferencial, tá? Se a minha saída é diferencial, isso significa que o meu próximo estágio aqui, o estágio de ganho, vai deixar de ser emissor comum, vai deixar de ser base comum e vai passar a ser um estágio par diferencial, certo? V mais, V menos. Tá? Aqui permanecem aqui as lógicas de entrada inversora e entrada não inversora. Só que essa diferença, o que acontece? Ela faz com que o meu ganho diferencial dobre. Meu ganho diferencial passa agora a ser GM-RC, em que esse RC representa a impedância de coletor, certo? Levando em consideração aqui os carregamentos na impedância do coletor, ou seja, eu estou aqui somando o meu resistor de saída. Vou desligar isso aqui. Eu estou levando aqui em consideração o meu resistor de saída é RC, a minha resistência de saída é RO e o carregamento da resistência de entrada do estágio seguinte. Beleza. O que a gente vai fazer aqui de modificações? A gente pode ter aqui uma adição que vai fazer uma modificação na impedância de entrada, e a gente vai fazer aqui uma outra adição que vai fazer uma modificação no ganho. Vamos primeiro ver a modificação na impedância de entrada, que essa é a mais simples. Então, aumentando a impedância de entrada. Primeiro de tudo, esse aqui é um procedimento que funciona somente para dispositivos TBJ. Por que esse cara não funciona para dispositivos MOSFET? Né? Porque a impedância de entrada desses caras aqui tem a ver com essa resistência aqui, certo? Que é o RP. Então, se a minha impedância de entrada diferencial aqui é RP,
No modelo do TBJ, esse RP é um valor finito, mas no modelo do MOSFET, a impedância de entrada é infinita, então não faz sentido você fazer essa modificação. O que a gente faz quando a gente quer aumentar a impedância, certo? A gente lembra, né, que a gente viu, acho que é uma aula ou duas aulas, que quando a gente observa a impedância através de um transistor bipolar, se a gente observa a impedância a partir daqui, que mudança a gente tem, né? Essa impedância de entrada equivalente ali é igual a beta mais 1 vezes RE mais Rzão E. Certo? Então é exatamente esse tipo de esquema que nós vamos fazer. Então o que a gente vai... Oi, Robson. Eu não tenho sem querer, professor. Ah, ok. Então, olha lá. Vamos começar a desenhar aqui. RC, VCC, RC. Então, ok. Esse cara daqui é o par diferencial. Corrente de polarização menos VCC. Então, o que a gente vai fazer? Na entrada do meu circuito, eu vou colocar um outro transistor bipolar ligado a VCC. Na configuração... Qual configuração? Parece com Darwin, então. Não é exatamente o Darlington. E aí, alguém arrisca qual a configuração? Não é o Darlington. O Darlington seria ligado aqui, né? O Darlington ele estaria ligado aqui. Sem esse carinha daqui, né? Aí seria um Darlington. De fato parece, né? Ninguém? Você só tá fazendo ele passar por mais uma junção, Estou né? Pra fazendo. aumentar Passa a por resistência de mais uma entrada. junção base emissor. Então eu estou pegando a minha impedância de entrada que era RP e estou agora multiplicando por mais um beta mais um. Certo? Então a minha saída continua sendo aqui. As minhas saídas podem ser tomadas das duas formas, certo? As minhas saídas continuam sendo tomadas no coletor de Q2. E caso seja uma saída diferencial, eu vou tomar no outro. O que eu estou fazendo? Eu estou adicionando um estágio seguidor de emissor. É um estágio coletor comum, né? Que está funcionando como se fosse aqui um multiplicador por beta na impedância de entrada. Então, o que acontece aqui com a minha impedância de entrada, né? A gente já demonstrou isso aqui, né? Opa, eu apaguei, mas a gente já demonstrou essa multiplicação. Então, a resistência de entrada diferencial vai se multiplicar por um fator beta mais 1. Então, a minha resistência de entrada diferencial vai ser igual a beta mais 1, vezes o RE desse transistor aqui. Então, vamos dizer que esse cara daqui é Q1, esse cara daqui é Q2, esse cara daqui é Q3 e esse cara daqui é Q4. Então, vai ser beta mais 1, RE3 mais RP1. Então, a minha entrada... Opa, fechou aqui o programa. Não acontece isso na aula de eletromagnetismo, sabia? Só acontece aqui na aula de... Por alguma razão, acontece aqui na aula de eletrônica. Porque o assunto é mais pesado, professor. Deve ser, né? Aí sobrecarrega, né? Pronto. Eu vou ligar. Tá muito quente aqui. Então, o que vai acontecer aqui, ó, é que eu tenho um aumento da impedância de entrada. Um aumento da impedância de entrada diferencial e também um aumento da impedância de entrada comum, em modo comum. Certo? Vocês lembram da impedância de entrada em modo comum? Quem que era a impedância normalmente, né? Ela era a impedância da fonte multiplicada por 2, por quê? Porque eu estou fazendo aquela separação aqui dos dois lados, certo? Então, 2 RSS. RSS é a impedância da fonte, é a impedância de saída dessa fonte. Mais
RE é quem? RE é 1. Tudo isso vezes beta mais 1 de Q1. Essa é a impedância em modo comum aqui. Se eu adiciono Q3, eu estou pegando todo esse valor aqui, somando com RE3 e multiplicando por beta mais 1. Esse beta aqui é o beta 3 e esse beta aqui é o beta 1. Todo mundo acompanhou esse... Todo mundo olha para essa expressão e pensa, ok, E onde é que está sendo observada a impedância, professor? Não entendi essa parte. daqui. Tá a entrada. Ah, tá. Essa entrada aqui passa a ser a entrada não inversora e essa entrada aqui é a entrada inversora. Quer dizer, passa a ser não, ela continua sendo. Tá? V mais aqui e V menos aqui. Certo? Certo. Essa entrada ela também pode ser feita puxando a excursão para baixo. Então eu posso, em vez de fazer o seguidor de emissor na excursão positiva, eu posso fazer essa excursão negativa. Menos VCC e puxar a entrada daqui. V mais. Também posso fazer assim. Obviamente eu preciso fazer simétrico, né? Nos dois casos. E aqui, nesse caso especial, eu preciso de uma corrente de polarização. Por quê? Eu preciso de uma corrente de polarização aqui, porque nesse caso especial, tanto a corrente na base de Q1, quanto a corrente no emissor de Q3 estão entrando nos transistores, né? Então eu não posso mais ter aquela polarização normal que aconteceria. Aqui eu preciso de uma corrente de polarização aqui, que pode ser diferente dessa corrente de polarização aqui, né? Mas é basicamente como se eu estivesse colocando um estágio classe A antes do meu amplificador. Então eu tenho essas duas possibilidades aqui. Eu vou deixar na possibilidade mais tradicional, que é com a excursão positiva. Aqui, VCC. É isso mesmo. E aqui a minha entrada não inversora. Ok. Então isso aqui foi bem simples, né? Essa segunda é que realmente... Eita, peraí. Essa segunda é que realmente eu acho muito interessante. Que é o uso do que a gente chama de carga ativa. Usando cargas ativas. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ele vai dobrar o ganho em pequenos sinais do par diferencial com saída simples. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer esse par diferencial. O termo aqui que a gente tem que prestar atenção é carga ativa. O que é carga ativa? O que é uma carga ativa? A gente tem visto até então circuitos desse tipo. Vamos fazer um emissor comum, por exemplo. Eu tenho RC, o meu transistor amplificador, vamos aterrar ele aqui, certo? Eu vou ter algum circuito de polarização, vamos colocar o circuito mais simples de polarização aqui possível. Então, RB, certo? E tem um acoplamento na saída, CC2, e tem um acoplamento na entrada, CC1. Isso aqui é o absoluto mínimo necessário para fazer um emissor comum. Ok. RC aqui, RC é um resistor, certo? Que está servindo de excursão. Ele está servindo de carga, quer dizer, está servindo de excursão não, né? Ele está servindo aqui como uma carga, sobre o qual a saída vai excursionar. Então, o que acontece? A minha tensão de entrada, VI, aqui nesse ponto, através da transcondutância do meu dispositivo, torna-se uma corrente, e essa corrente é GM-VI, aqui nesse caso, porque VI é igual a VBE, e essa corrente GM-VI
quando aplicada sobre a carga RC, irá gerar uma diferença de tensão, essa diferença de tensão aqui, igual a GM RC VI. Só que nessa orientação aqui invertida, né? Então, como essa orientação vai estar invertida, a minha saída vai ter ganho menos GM RC. Então, eu preciso ter um elemento aqui que faça a transcondutância. Esse elemento vai ser uma carga, certo? A gente diz que esse RC carrega essa saída GM-VI, né? Em paralelo com a minha saída RL e a minha resistência de saída RO do transistor. Beleza. O conceito de carga ativa é substituir RC por um transistor. Isso é muito interessante porque em circuitos integrados, resistores tendem a ser muito maiores do que transistores. Para circuitos integrados, vale a pena substituir resistores por transistores. Então vamos pensar como é que a gente vai fazer essa substituição dos resistores do par diferencial, então RC e RC, por transistores. Por que isso é tão marcante? Porque esses dois resistores aqui são os únicos elementos resistivos do par diferencial, né? Porque a fonte de polarização, ela é a saída de um espelho de corrente. Então, se a gente consegue substituir os dois resistores por cargas, a gente não tem mais essa questão de resistores no par diferencial. A gente consegue fazer o par diferencial completamente sem resistores. Então, isso já é uma vantagem. Então, a gente, além disso, vai conseguir dobrar o ganho. Mas uma outra vantagem é eliminar os resistores de coletor. Vamos lá. Eu vou colocar aqui o VCC e VCC. Vou deixar aqui espaço para nossa carga, como é que a gente vai fazê-la. Mas aqui estarão os transistores do par diferencial, tá? Então aqui é a entrada. Aqui eu vou deixar a fonte de corrente como I de polarização mesmo, mas ela vai ser a saída aqui, né, do espelho de corrente. Vou ajustar isso aqui, vai ficar bonitinho. Ok. Como é que a gente vai fazer essa carga? Nós vamos fazer ela através de dois transistores. Beleza? E esses transistores serão especificamente transistores TNP. Beleza. Como é que a gente vai fazer a polarização desses transistores? Então, nós vamos fazer a polarização um no outro. Então, a gente quer que os dois operem juntos. E para isso, nós vamos polarizar através desse cara daqui. Olha só, vamos lá. Então vamos dizer que esse cara daqui é P2, P1. Aqui vai ser V2, que é a entrada não inversora, né? Ou a gente pode chamar ele de V+. E aqui vai ser a entrada inversora, V-. E eu vou tomar a saída aqui. Note uma coisa muito importante. Nesse tipo de dispositivo, você não pode tomar a saída dupla. Não pode. Por que você não pode tomar saída dupla? Porque o coletor de Q2 está ligado em um ponto de potencial fixo. Né? Porque eu estou considerando aqui na minha aproximação que esse cara daqui tem 0,7. Então, o coletor de Q2 ele não excursiona. O coletor de Q2 está aqui apenas para a gente aproveitar a corrente de polarização. Essa corrente irá fluir por esse transistor, que eu vou chamar de Q3, e aqui Q4. E essa corrente vai ser copiada em Q4. Então, eu não tenho aqui no coletor de Q2 excursão. Isso não é um problema, tá? Por que não é um problema? Porque para esse dispositivo aqui, nós vamos fazer uma cópia da corrente em pequenos sinais. Então, vamos avaliar esse circuito para o modo diferencial.
Tá, e aí todo mundo já entendeu por que esse circuito chama carga ativa, certo? Porque a gente substituiu os resistores RC por dispositivos ativos. Então, Q3 e Q4 estão aqui funcionando como cargas. No entanto, eles são cargas ativas. Então, vamos lá. Analisando para o modo diferencial. Análise para modo diferencial. Então, no modo diferencial, que a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui VD sobre 2 e do outro lado, menos VD sobre 2. Então, vamos fazer isso. Deixa eu copiar e colar. Pronto. Copiei e colei. Standard. Não. Whiteout. Vou apagar esse V- aqui, V- e o VSA. Vou apagar essa tensão aqui, 0,7 também. Beleza. Então, vamos colocar aqui na entrada, a gente tem quem? VD sobre 2 e na entrada emissora menos VD sobre 2. A gente já tinha discutido anteriormente que cria-se no modo diferencial um terra virtual, né? Aqui nesse ponto. O que significa que para esse modelo, aliás, eu estou em modelo de pequenos sinais, né? Então deixa eu retirar essas coisas aqui. Em modelo de pequenos sinais, a gente vai substituir as tensões constantes por terra, certo? E a minha fonte eu vou substituir por uma impedância RSS. Beleza. 0 volts aqui, eu tenho terra virtual. Tá? E aí, essas diferenças de tensões VD sobre 2 e menos VD sobre 2 vão induzir correntes de coletor. Essas correntes de coletor terão valor GM vezes VD sobre 2. Então, essa primeira corrente é GM VD sobre 2, né? Porque essa corrente é GM VBE, o meu VBE aqui é essa tensão diferencial sobre 2. Aqui, essa minha corrente vai ter intensidade menos GM VD sobre 2. Então, eu vou colocar ela aqui nessa mesma direção. Notem que o que está fluindo aqui não é... São correntes iguais, mas perceba que a diferença de tensão aqui, no meu transistor Q1, vocês estão vendo o meu mouse, né? A diferença de tensão aqui sobre o VBE de Q1 é menos VD sobre 2, né? Então, eu estou representando isso como uma corrente no sentido contrário. Essa corrente seria menos GM VD sobre 2 nesse sentido, eu estou representando no sentido correto, já trocando a minha orientação. Tá? Então, deixa eu me certificar, vocês estão vendo, né? Oi, vocês estão me ouvindo? Estão por aqui? Sim, dá para ver, professor. Estamos. E dá para ver também o mouse? Dá né? para ver, sim. Sim. Beleza, tranquilo. Então, por conta dessa orientação de menos VD sobre 2, as duas correntes seguem no sentido contrário. No entanto, aqui em cima nós temos um espelho de corrente, certo? Ou seja, o VBE de Q3 e Q4 é igual, e ele é igual também em pequenos sinais. Isso implica que a corrente GMVD sobre 2, que flui no coletor de Q2, fluirá também no coletor de Q3. É claro que aqui a gente tem uma pequena perda nas bases, né? Mas, para simplificação, a gente vai considerar que essa corrente na base é muito menor do que a corrente no coletor. Então, flui aqui uma corrente GM-VD sobre 2, né, imposta pela conexão dos dois coletores. Como Q3 é o dispositivo principal do espelho, essa corrente é copiada no dispositivo secundário. Então, será copiada em Q4 uma corrente em pequenos sinais, nesse sentido, GMVD sobre 2.
Então, vamos tentar fazer aqui, ó, uma lei das correntes de Kirchhoff, certo? No coletor de Q1. Se a gente faz a lei das correntes de Kirchhoff, essas duas correntes, GM e VD sobre 2, se somam na saída do dispositivo. E a corrente de saída será GM VD. Quem que é a minha tensão, né? Essa aqui é a tensão de saída diferencial. Quem é a minha tensão de saída pela lei, né, de Norton? Se a gente converte, essa tensão de saída vai ser a corrente multiplicada pela impedância equivalente vista nesse ponto. Eu estou observando esse circuito aqui como uma fonte de corrente, certo? Então, essa configuração gera essa corrente na saída, GM-VD. Se eu transformo isso dessa minha interpretação de fonte de corrente para fonte de tensão, eu multiplico esse valor pela minha impedância. Então, a minha impedância aqui eu vou chamá-la de RC, é a resistência vista pelo coletor, certo? Não necessariamente só o meu valor ali, RC, que estava ligado anteriormente, certo? Então, quem que é a minha tensão de saída aqui? A minha tensão de saída diferencial vai ser igual à minha corrente GM-VD vezes a minha resistência RC, que é toda a resistência vista ali no coletor. Então, meu ganho diferencial, que é a minha saída diferencial sobre a minha, saída VSA, sobre meu VD, vai ser igual a GM RC. Então, eu dobro o ganho fazendo apenas esse ajuste. Veja que é uma coisa muito interessante, certo? A gente tem aqui a mesma impedância de entrada, o mesmo circuito, mas nós estamos substituindo dois resistores por um espelho de corrente, certo? E aí agora a gente passa a chamar esse conjunto aqui de conjunto carga ativa, e o fato dele ser ligado dessa forma faz com que o meu ganho dobre. Quem é esse RC aqui, né? Esse RC, visto a partir do coletor de Q1, será RO1, paralelo com RO4, paralelo com a impedância de entrada do próximo estágio. Então, esse RC, esse RC vai ser RO, a resistência de saída do transistor 1, paralelo com a resistência de saída do transistor 4, paralelo com a resistência de entrada do estágio seguinte, certo? A resistência de entrada do estágio seguinte. Que aqui, nesse caso, se a gente estiver usando esse cara como um par diferencial na entrada do circuito, será necessariamente um estágio emissor comum ou um estágio base comum. Se eu estiver usando esse cara como o segundo estágio de um amplificador que teve entrada diferencial com saída diferencial, aí vai ser, o próximo estágio vai ser o estágio de saída. Ele vai ser um classe AB, por exemplo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Professor, Oi. No caso dele ser o par diferencial, o próximo estágio sendo de ganho, ele teria o estágio de saída para colocar resistência, não? Correto. Só que aqui, o que a gente está ligando diretamente nesse estágio, imagine que a gente está naquela representação clássica com quadripolos, certo? Mais, tarará, tarará, tarará. Inclusive, é dessa representação de quadripolos que a gente define quem é a resistência entrada, quem é a resistência saída e quem é o ganho, né? Esses valores que a gente tem de resistência entrada, resistência saída, são abstrações que vêm a partir do quadripolo, certo? Então, imagine que eu estou aqui no quadripolo ligando esse circuito dessa forma, certo? Esse aqui é o meu estágio par diferencial, esse aqui é o meu estágio emissor comum e esse aqui é o meu estágio de saída. E aqui fica a minha carga RL, né? RL, essa aqui é a resistência de saída do estágio de saída, aqui é o ganho do estágio de saída, né? Aqui é a resistência de entrada do estágio de saída. Então, quando eu observo o efeito de carga que acontece no par diferencial, se ele está como entrada, ele só leva em consideração a resistência de entrada do emissor comum. Ele não consegue enxergar a resistência a dois estágios para frente. Entendi. Certo? Robson. essa resistência RO1 e RO4
Sim, Dá pra gente considerar que o VA é igual e que a dá. corrente IC é igual nas duas também? Dá para considerar que elas são iguais. E aí, esse paralelo se tornaria RO sobre 2. Entendi. Lembrando que, assim, isso é inevitável, né? Porque a gente tem um elemento em cima e tem um elemento embaixo do coletor. Isso também acontece anteriormente, né? Então, aqui a gente tinha essa resistência aqui, como RC, paralelo com RO2, paralelo com a resistência de entrada. Então, a gente sempre tem, nesse ponto, 3 impedâncias ligadas, tá? Então, a gente, de fato, aumentou o ganho por 2, né? Apesar de que vai aparecer 1 sobre 2 aqui, mas esse 1 sobre 2 não veio da fórmula, né? Ele veio do fato de que você tem 2 impedâncias ligadas naquele ponto. Quer dizer, 3, né? E 2 delas são iguais. Certo? Vamos agora observar esse mesmo circuito para o modo comum. Ih, fiz besteira aqui. Tem que voltar para whiteout. Pronto. Análise em modo comum. Beleza. Então a gente vai ter o mesmo circuito. Vou redesenhar dessa vez. Então aqui a gente tem o espelho de corrente. Lembrem-se que essas configurações elas são tanto válidas para TBJ quanto MOSFET e são também simétricas, tá? A gente pode criar esse mesmo esquema com a lógica contrária, fazendo, por exemplo, as entradas serem PNP e o espelho ser NPN. RSS. E a saída vai ser tomada aqui. VSA. Beleza. Então, no meu modo diferencial, quem são os transistores? Q1, Q2, Q3, Q4. Vou botar de outra cor. Q1, Q2, Q3, Q4. Então, no modo comum, as duas entradas serão iguais. VCM, VCM. E elas vão gerar duas correntes, certo? E essas correntes serão GM, VCM e GM, VCM. A primeira coisa que a gente nota aqui é que não acontece aqui um terra virtual, né? Não acontece aqui um terra virtual. Então, na verdade, essas duas correntes aqui nem vão ser GM e VCM, porque vai ter uma certa tensão aqui, né? Que vai se dividir entre RSS e RE. Então, quem é a tensão VBE? Vamos fazer isso, né? Quem é VBE 1, que é igual a VBE 2. Vocês devem lembrar que a gente fez na última aula essa divisão aqui, e a gente consegue representar esse cara como 2RSS. Vamos pegar essa representação aqui para fazer essa divisão. Então, quem é que está fazendo aqui essa divisão de tensão, dessa tensão VCM, né? São os resistores RE e 2RSS. Então, esse cara daqui é RE2 sobre RE2 mais 2RSS. RE2 ou RE1, né? Dependendo de qual você estiver observando. Isso aqui vezes VCM. Então, essa corrente aqui, sendo induzida nos coletores, ela é igual a GM e multiplica a tensão. Então, RE2 mais 2RSS
vezes, não tem esse linha não, viaja, vezes VCM, ainda bem que as correntes são iguais, porque eu desenho só a seta. Mas aqui esse é o valor das correntes, tá? Eu vou retornar aqui o nosso circuito como ele é normalmente. O circuito normalmente é representado assim, né? Eu vou chamar isso aqui de IC. Então, eu vou dizer que essa corrente de coletor é igual a GM VCM vezes RE2 sobre RE2 mais 2RSS, para não ter que ficar escrevendo isso o tempo todo. Essa corrente, quando a gente observa aqui pelo coletor de Q2, vai ser copiada em sua maior parte no coletor de Q3. Como Q3 é o transistor dominante do espelho, essa corrente de coletor, nessa mesma orientação, é copiada no coletor de Q4 e C. E agora a gente consegue ver que a corrente de saída, quando a gente faz a lei das correntes de Kirchhoff no coletor de Q1, essa corrente de saída é igual a zero. Na prática, ela não é igual a zero. E por que ela não é igual a zero? Porque essa corrente de base não é igual a zero. Certo? Então, aqui existirá uma razão de transferência entre Q3 e Q4, que vai fazer com que essa corrente aqui não seja igual a zero. Então, vai ter aqui um fator que vai desviar um pouco dessa corrente. Mas a boa notícia em relação a isso é que isso não acontece com o MOSFET. Porque para MOSFET, a corrente de gatilho é desprezível. Então, aqui a gente vê um exemplo em que construir um dispositivo como MOSFET tem uma resposta muito melhor, já que a gente não tem essa transferência de corrente pela base. Nós não temos, a nossa razão de transferência de corrente é 1 no espelho MOSFET. Então, aqui, de fato, construir esse dispositivo com MOSFET vai resultar em um ganho modo comum muito menor do que quando ele é construído com o TBJ. TBJ a gente vai ter esse probleminha aqui. Tá dando mais motivo a Robson a fazer esse negócio com MOSFET, professor. E me lascando. Gente, vejam. TBJ, ele tem ainda aplicações em duas frentes, certo? Em altas frequências. Por quê? Tipicamente, o MOSFET, ele tem capacitâncias maiores. Claro, o MOSFET é basicamente um capacitor gigante, certo? Então, o MOSFET, quer dizer, ele não tem valores de capacitância alta, não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi que o MOSFET, ele é um capacitor, certo? O gatilho que você excita com um campo elétrico para fazer movimentação de cargas, ele carrega o óxido, que é um capacitor, certo? Então, as capacitâncias do MOSFET tipicamente são maiores do que as capacitâncias dos TBJs. Então, quando você está trabalhando com grandes frequências, a gente está falando aqui em micro-ondas, coisa grande, aí você passa a querer usar diodos e transistores para fazer os controles, certo? E aí são transistores e diodos especiais, que a gente chama de PIN, diodo PIN, porque ele tem umas camadas intrínsecas justamente para não fazer aquela região de depressão tão rígida, certo? Para dividir essa concentração e fazer capacitâncias menores, portanto, dispositivos que respondem mais rápido, certo? Essa é a aplicação de TBJ. A segunda são potências muito altas, tá? Por ele ser um dispositivo, né, mais simples do que o MOSFET, a gente consegue fazer ele com tamanhos maiores também, tá? E aí, para potência. Mas para potência, a gente também tem outras opções, tá? Então tem o JFET, por exemplo, que é ainda mais simples do que o TBJ. E aí ele é um FET, tem todas as vantagens do MOSFET em termos de ter isolamento na entrada, mas ele funciona um pouquinho diferente do MOSFET, né? Vocês veem isso lá em eletrônica de potência, acho que com Denis agora, mas vocês devem ter visto com Elda, né? A estrutura interna do JFET, aquela coisa toda. Então, na verdade, o TBJ, ele é um dispositivo que a gente estuda mais por uma razão histórica, mas a grande maioria das aplicações é feita com MOSFET, certo? A vasta maioria. Inclusive,
todas as aplicações em eletrônica digital é tudo MOSFET, certo? Inclusive os transistores internos dos circuitos integrados, FPGAs e todas essas coisas, tudo é construído com MOSFET, porque não tem corrente de base, certo? Então os consumos são muito menores, você consegue construir os MOSFETs com espaços muito menores, tá? Então, desse ponto de vista, não há o que discutir. O MOSFET é um dispositivo mais utilizado e é um dispositivo superior. Certo? Agora, eles são muito semelhantes matematicamente, o modelo matemático é igual. E aí, não sei por que eu mostro TBJ, eu me acostumei. Mas mostrar MOSFET aqui ia ser igual. A análise é igual, certo? Tá. Certo, Paulo? E Robson Rapaz. também, e todo mundo, certo? Eu estou falando para todos, ok? Então, pode fazer com MOSFET sim, Robson. Fica tranquilo. Tá? Beleza? Então aqui o nosso ganho em modo comum é igual a zero, idealmente, né? Na prática, haverá uma discrepância entre essas duas correntes e isso vai fazer com que essa corrente não seja zero. Mas não é só isso, né? Não é só exatamente esse único efeito que pode causar. Todos os outros efeitos que a gente conhece que causam discrepância no ganho em modo comum podem causar discrepância aqui também. Então, por exemplo, a gente pode ter Q3 e Q4 em temperaturas diferentes. Se eles estiverem em temperaturas diferentes, o VT será diferente. Se a corrente de saturação dos dois é diferente por um erro de fabricação, lembre-se que a corrente de saturação ela depende da concentração dos portadores. Então, um erro de fabricação pode fazer com que a concentração de portadores em um seja ligeiramente maior do que no outro. Depende também da área, ou seja, um erro de fabricação pode fazer com que um dos transistores tenha uma área ligeiramente maior do que o outro. Então, esse tipo de coisa muda também a corrente de saturação e, portanto, muda essa razão de transferência. Aqui no TBJ, a gente já sabe que a corrente de base não é zero. Então, por não ser zero, haverá uma discrepância entre essas duas correntes de coletor, né, a corrente de coletor de Q4 e de Q1, e essa diferença de corrente será, sim, transmitida para a saída. E isso gera, através, né, da transcondutância na saída, uma tensão, um sinal de tensão na saída, que, em modo comum, será diferente de zero. Então, tudo pode acontecer aqui. No caso dos MOSFETs, a gente pode também ter uma discrepância em todos esses quesitos. Então, a área é diferente, a espessura do óxido ser diferente, a tensão de limiar, o VT, né, o threshold, ser diferente, isso também resulta em uma diferença. Então, qualquer descasamento, por menor que seja, vai fazer ser observável uma tensão em modo comum na saída. Certo? Mas, idealmente, esse é um circuito que traz os mesmos benefícios da substituição que a gente fez anteriormente, né? Então, quando a gente substituiu a saída simples pela saída dupla, o que a gente fez? A gente dobrou o ganho e reduziu o modo comum a zero, idealmente. Quando a gente faz essa mudança aqui em cargas ativas, a gente tem o mesmo resultado. Então, vamos agora desenhar um circuito de um amplificador operacional completo? Chegou o momento. Professor, Oi. antes disso, que critério a gente usa para escolher qual vai ser a corrente da fonte de polarização? Tá. A fonte de polarização você deve escolher dentro de um certo range que o seu dispositivo consiga operar, certo? Então, aqui, eles operam com uma corrente de polarização central, tá? Então, você deve escolher essa corrente de polarização, ou seja, quando você está com a entrada em zero, quando você zera as duas entradas, essa corrente de coletor tem que estar num ponto em que o seu datasheet permite a operação desse seu dispositivo. Tá? Não existe um critério para a escolha dessa corrente assim diretamente, mas ela deve estar dentro da operação lá do seu dispositivo. Então, cada dispositivo vai ter um datasheet, dentro desse datasheet tem lá uma corrente contínua que ele pode operar, e toda a sua excursão deve estar dentro dos limites da corrente contínua. Então, a gente não vai, por exemplo, polarizar no limite da corrente, a gente polariza uma corrente menor dentro da região ativa, certo? Então, essa corrente tem que estar dentro da região ativa
e, de preferência, longe do limite máximo superior. Certo? Longe, tipo, fora do limite máximo superior. Beleza? Certo. Essa fonte, ela afeta, tipo, os limites de saturação dos transistores, onde vai ser até de que tensão até que tensão ele consegue passar o sinal sem distorcer? Sim, afeta o limite de saturação. O que acontece? Foi até bom você falar isso, que eu acho que eu não comentei isso. Qual que vai ser o limite inferior? Aí vamos supor aqui que eu tenho uma carga ativa. Eu desenhei a carga ativa para o lado errado, deixa eu desenhar para o outro lado. Aqui, por exemplo, eu vou ter uma determinada discussão na entrada, certo? Mais VCC e aqui o outro lado. Aqui vai vir de um outro ponto. Beleza. Idealmente, eu poderia, né, ou eu desejaria que eu conseguisse excitar esse meu circuito de mais VCC a menos VCC. Mas esse transistor, vamos dar nomes aos bois, né, Q1, Q2, Q3, Q4, e vamos chamar esse cara de Q5. Q5 tem que estar no modo ativo, Q1 tem que estar no modo ativo, Q4 tem que estar no modo ativo. Então a gente vai ter um limite aqui do tanto que a gente pode deixar esses dispositivos aqui com relação às suas tensões. Então, eu tenho que ter uma tensão mínima aqui de saturação, o VCE de saturação, e que Q5 deve estar sempre acima desse VCE de saturação. O VCE de saturação é a mínima tensão coletor emissor em que eu posso deixar Q5, mais um VBE. O VBE aqui de 1, né? VBE 1 e VCE de saturação de 5. Então, esse é o menor valor que eu consigo colocar de entrada no meu dispositivo, por exemplo. Certo? Aqui o máximo valor também vai ter a ver com o VCE de saturação, o VCE de saturação de 4, né? E mais a diferença de tensão aqui necessária para poder polarizar essa junção aqui diretamente, que é o VCE de saturação menos o VBE. Então, esse cara daqui vai ser a tensão máxima que eu posso colocar de entrada antes que o dispositivo sature. Agora, na saída, quais são os limites de saturação na saída? Que são mais importantes porque o sinal de saída é maior do que o sinal de entrada. Na saída, os meus limites de saturação são: para a excursão positiva, ele vai saturar em VCC menos VCE de saturação em Q4. E na excursão negativa, ele vai saturar em menos VCC mais 2 VCE de saturação. Normal assim, somado mesmo. Porque eu vou ter o VCE de saturação de Q5 e o VCE de saturação de Q1. Então, esses são os limites de saturação desses dois estágios. Tá dizendo que Q5 é igual a Q1? Eu estou somando as duas VCEs de saturação, né? Se eles forem iguais, então eles vão ter o mesmo VCE de saturação. Estou supondo que eles são iguais. Mas aqui a rigor é VCE de Q1 mais VCE de Q5. Agora isso é para entrada, é só para entrada inversora ou para não inversora também? Para não inversora, a gente não tem essa questão nesse circuito aqui, porque não tem saída no coletor de Q2. O coletor de Q2 a gente não tem excursão de tensão aqui.
Mas o sinal da não inversora também não é amplificado? O sinal da não inversora é amplificado através da corrente e é uma cópia de corrente de Q3 para Q4. Mas esse ponto de tensão aqui, ele fica livre para flutuar, né? Ele não depende da tensão de saída. Não necessariamente essa tensão aqui vai ser igual à tensão nesse ponto. A tensão CC desses dois pontos será igual. Ou melhor, a tensão CC dos dois pontos será diferente. Então, se eu botar um sinal pela entrada da não inversora, ele não vai ter limite de saturação. Ah, você está falando limite de saturação de entrada na entrada não inversora. Né? Isso. Isso. Os limites de saturação de entrada para baixo são iguais. Aqui é VCE de saturação mais o VBE de Q2. E na parte superior é só o VBE de Q3. Então o Q3 nunca vai saturar? Q3 não pode ficar em saturação. Nenhum transistor com essa configuração aqui entra em saturação. Dê uma olhada nisso aqui. Porque para ele estar em saturação, o que é necessário? É necessário que a junção base-coletor fique diretamente polarizada. E ela está sempre curto-circuitada. Então esse transistor aqui, ele só opera ou no modo ativo ou em corte. Qualquer transistor que a gente faz essa ligação aqui, não opera no modo de saturação. Igualmente para a MOSFET, se a gente faz isso aqui, esse transistor não entra no modo triodo. Ele só entra no modo linear ou no modo de corte. Entendi. É fisicamente impossível para esses dispositivos aqui estarem na região de saturação para o TBJ ou o triodo para o MOSFET. Aí os limites de entrada aqui serão um pouquinho maiores para a não inversora. Opa. Bem, vamos montar lá o dispositivo inteiro. Aliás, eu vou apagar essa folha toda e vou abrir uma folha nova. Pronto. Existem várias formas da gente fazer amplificadores de múltiplos estágios. Por várias mesmo. Eu vou mostrar aqui um para a gente ver como faz e nas próximas aulas a gente vai ver outras opções e nós vamos estudar o circuito interno do 741, então especificamente esse. Então, vamos ver aqui, por exemplo, vamos dizer que a gente vai criar um amplificador de múltiplos estágios a partir do NPN normal, né, tradicional. Então, eu vou começar do par diferencial. Eu vou colocar a carga ativa no par diferencial. E os transistores do par. Pronto. Vou digitar aqui. Beleza. Aqui eu vou precisar de uma fonte de corrente, certo? Essa fonte de corrente, ela vem de algum outro dispositivo anterior, né? Então, menos VCC, mais VCC, mais VCC. E aí agora a gente precisa de uma fonte, certo? De corrente. Então, mais VCC. Ó. Eu vou fazer assim. Vou fazer essa fonte dupla, certo? Menos VCC. Então, estou fazendo uma fonte simples. Ok? Eu vou tomar a saída aqui, o que implica que essa é a entrada menos V e essa é a entrada V+. Entrada inversora e entrada não inversora. Beleza, então esse cara daqui vai ser um resistor para polarização. E esse meu transistor aqui em cima vai ser uma opção de espelho de corrente para o lado superior, que eu posso querer usar depois. Então agora eu preciso colocar um estágio de ganho, certo?
Quem que eu vou usar aqui no estágio de ganho? Eu posso fazer, por exemplo... Não vou usar isso aqui, não. Vou usar todo mundo com lógica positiva. Então, não preciso ligar RP. Quer dizer, eu preciso ligar RP, eu não preciso ligar minha outra saída na fonte aqui. Então, o próximo estágio, eu vou precisar fazer um estágio de ganho. Então, eu posso, por exemplo, fazer um estágio emissor comum. Então, eu estou ligando aqui na base do meu emissor comum. Nota o seguinte, por conta da posição da minha fonte, esse emissor comum aqui precisa ser um emissor PNP. Então, eu posso fazer ele assim. E aqui, menos VCC. O que está faltando agora? Eita, não. Fiz muito errado isso. Ah, consegui. Eu queria só dar um zoom out aqui. O que está faltando agora? Está faltando agora um estágio de saída, né? O meu estágio de saída eu vou conectar aqui. E aí, digam aí, que estágio eu faço? Aquele que tem 2 transistores na polarização? Pode ser. Pô, mas aí para isso eu vou precisar disso aqui. Tá, tudo bem. Deixa isso aqui por enquanto. Então, eu vou fazer esse estágio mais VCC, menos VCC. Vou colocar aqui os transistores de saída. Então, os meus transistores de saída serão um NPN e um PNP. Aqui é o meu nó de saída, né? Então, V de saída está aqui. Antes de cada um dos dois, eu vou colocar 2 classes A. Então, aqui eu preciso colocar um classe A que eleve 0,7, certo? Então, para ele elevar 0,7, ele precisa ser desse tipo aqui. Mais VCC. Certo? Então, aqui, menos VCC. Esse cara daqui é um estágio seguidor de emissor. E eu vou colocar no outro um estágio. Deixa eu redesenhar esse aqui, que ficou feio. Vou fazer ele pequenininho aqui. Menos VCC. Vou botar assim para o lado. E aqui mais VCC. Esse estágio aqui é um seguidor de emissor. Esse aqui é um resistor de emissor. E do lado contrário, eu vou colocar em mais VCC um transistor, também seguidor de emissor, só que agora com a lógica NPN, que é menos VCC. E a saída ligada nesse ponto. Grava aqui classe B. Melhor, classe B, classe A. Então, juntos, eles tornam-se classe AB. O que mais? Vejam só. Esse cara daqui é classe AB, certo? Então, eu posso fazer com que a corrente dele seja controlada pela mesma fonte de saída. Então, eu vou tirar esse resistor, já que é sempre bom evitar resistores. E eu posso colocar uma saída de espelho de corrente aqui. Se eu quiser fazer com que essa corrente seja menor, eu posso botar um resistor aqui embaixo para fazer a saída Widler, certo? Esse resistor aqui é opcional, por exemplo, nessa configuração. Vamos deixar sem,
Só para ficar mais simples. Menos VCC. E eu posso fazer a mesma coisa aqui em cima, e essa é a razão pela qual eu precisava disso. Então eu vou tirar esse cara daqui. Como é que eu chego lá? Ai, meu Deus. Pronto. Fizemos um operador. Fizemos um amplificador operacional. Professor, quanto era o ganho do emissor comum mesmo? GMRC. Menos GMRC, no caso, né? Aí o que vai acontecer aqui é o seguinte. Se o ganho é negativo, então a gente inverteu aqui as portas, né? Então, no final das contas, essa porta vai ser a negativa e essa porta vai ser a positiva. Vamos dar nome aos bois aqui. Vamos começar com Q1, Q2, que são as entradas do par diferencial. E aí Q3, Q4, Q5, Q6, Q7. Eu marquei eles em vermelho por uma razão muito específica. E aqui eu vou chamar Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, e é isso. Temos 15 transistores e a gente conseguiu fazer aqui um operacional. Dava para ter feito com menos transistores? Dava. Qual é o absoluto mínimo de transistores que a gente precisa para fazer um operacional? O pior operacional que já existiu. A gente precisa de um para fonte de polarização aqui na entrada Q9 e Q12. Aliás, não. A gente consegue fazer Q12 com um resistor. Então, a gente precisa de Q2 e Q1. Esses são imprescindíveis. Q2 e Q1. A gente precisa de Q3 e a gente precisa de Q6 e Q7. Então, com 5 transistores, você consegue fazer um amplificador operacional. Bem ruim. Mas você consegue. E aqui a gente fez com 15. Esse é um bom momento para a gente olhar na tela e pensar que a gente conhece todo mundo aqui. O que todo mundo faz. Então, eu vou devagarzinho por um. Q1 e Q2 são os transistores do par diferencial. O par diferencial tem carga ativa. Essa carga ativa é Q10 e Q11. Então, Q10 e Q11 estão substituindo aqueles resistores RC aqui, ó. Certo? E esses resistores RC são os resistores que fazem o sinal ter excursão na saída, né? Então, aqui a gente está fazendo com carga ativa, então nós estamos fazendo a excursão em Q11. Q10 está aqui para copiar a corrente do coletor de Q2 em Q11. Beleza. Q12 é a fonte de corrente. Para que exista essa fonte de corrente, a gente precisa de Q9 e do resistor de polarização. Q8 está aqui para copiar essa mesma corrente, mais na frente, no estágio, lá na frente que vai precisar. Beleza. Depois do estágio diferencial, a gente tem o estágio de ganho, Q3, certo? E aqui eu tenho o emissor comum. Então, como a fonte que estava disponível para mim era uma fonte com NPN, então eu fiz o Q3 como sendo um emissor comum ligado em VCC e Q13 funciona como fonte. Beleza. Eu poderia também ter feito o contrário, tá? Eu poderia também ter ligado isso aqui no emissor comum aqui embaixo e ter usado essa outra fonte, a fonte do Q8, daria no mesmo. Mas assim, é interessante também. Q4 e Q5 são os transistores que polarizam Q6 e Q7 no nosso estágio de saída. Então, Q6 e Q7 são o estágio de saída que seria tipicamente o estágio B. A gente coloca 2 classe A na entrada desse estágio para fazer a polarização desses sinais, né? Tornando, então, esse conjunto Q4, Q5, Q7, Q6 um amplificador classe AB. Nesse esquema de polarização, a gente precisa de 2 fontes de corrente, são Q15 e Q14.
E aí, como Q15 é uma fonte de corrente PNP, a gente precisa aqui de Q8 copiando essa corrente lá da frente. E é basicamente isso. A gente ainda poderia fazer mais coisas aqui. Poderia colocar o circuito de proteção na saída. Poderia colocar o circuito de aumento de impedância aqui na entrada. Né? Em geral, vai ter uma realimentação em Q3, uma realimentação capacitiva em Q3, que vai ficar claro por que essa realimentação aparece depois quando a gente começar a estudar a realimentação, mas isso também é interessante. Bem, gente, esse é o momento em que vocês olham para cá e pensam assim, eu entendo tudo que está na tela, eu sei de onde veio esse circuito, e eu consigo entender, se eu abrir o datasheet de um amplificador operacional, eu consigo entender o que está escrito lá. Tudo tranquilo, tudo certo. Ô, professor. Oi, Yuri. Oi. Ô, professor, o senhor poderia, só para ficar mais didático a escrita, o senhor poderia só dividir as etapas? Posso? Legal, legal, é uma boa ideia. Obrigado. Então vamos lá. Deixa eu marcar aqui de laranja. Eu vou separar aqui. Separei aqui. Separei aqui. Separei aqui. Beleza. São 3 estágios, certo? A gente não considera a polarização como um estágio propriamente dito, porque o sinal não está passando por ele, né? Então, ele não é um estágio em que a gente está tratando o sinal. A gente chama os estágios de estágio diferencial por quê? Porque foi aplicado nesse estágio um ganho diferencial. Né? O Q3 é um emissor comum, um estágio de ganho, porque o sinal sofreu um ganho. O estágio de saída, o sinal sofreu um ganho de potência. Então, todos esses 3 estágios aqui, o sinal sofre algum tipo de incremento. No primeiro, é só um estágio de polarização. Aí, bem, apesar dele ser um estágio, a gente diz que esse amplificador operacional tem 3 estágios. Então, estágio de polarização, estágio de entrada, estágio de ganho, estágio de saída. Certo? Então estão aqui todos os estágios. Eu botei em vermelho aqui os transistores, que são os transistores-chave, certo? Quando você olhar para ele, você vai entender. Ah, esse aqui é um par, esse aqui é tarará, tarará. E verde tá as polarizações, certo? Então aqui eu vou colocar assim, transistores, amplificadores. E em verde estão os transistores de polarização. Vamos fazer mais um? Professor, Diga lá. todos esses amplificadores eles têm que ser transistores de potência ou só os da saída? Não, só Q6 e Q7. Certo? Professor, no estágio de ganho, você tinha dito que era o emissor comum, era qual outro que era mais adequado? Base comum ou emissor comum. Como que seria um base comum? Tá. Base comum, a entrada tem que ser no emissor, certo? Pronto, vamos fazer isso. Vamos fazer mais um. Aliás, antes disso, é importante a gente calcular o ganho desse cara daqui. Vamos fazer isso? É um pouco estranho, mas vamos lá. Então, quem que é o ganho? Aí vamos botar aqui, ó, que é especificamente o ganho deste amplificador operacional. Então, a gente vai dizer que o ganho total, a gente vai chamar ele a 0, porque ele é o ganho em malha aberta, certo? Eu vou, inclusive, até colocar aqui. O ganho em malha aberta.
Poxa, podia ter sido generoso, escrito malha mesmo, né? Ganho malha aberta desse amplificador operacional. Então a gente vai dizer que ele é o ganho diferencial vezes o ganho do emissor comum vezes o ganho na saída, né? O ganho do estágio de saída, que aqui é, em classe AB, é um coletor comum. Então, CC. Beleza. Então, vamos um por um, né? Quem que é o ganho do estágio diferencial? Então, aqui, para calcular o ganho em eletrônica 2, não existe você substituir pelo modelo de pequenos sinais. Esqueça. Se você for fazer isso, você vai ter um circuito enorme e você não vai conseguir resolver. O que é que você tem que fazer? Identificar os blocos. Essa é a parte importante. E conseguir ler as impedâncias de entrada e saída olhando só para cá. Então, quem é o primeiro ganho? É o ganho do par diferencial, certo? O par diferencial é de que tipo? É um par diferencial simples com saída simples? É um par diferencial simples com saída diferencial? Ou é um par diferencial carga ativa? Então, aqui é o mais fácil de identificar, carga ativa. Beleza. Então, a gente sabe que o ganho é GM vezes a resistência de coletor. Certo? Então, o primeiro ganho vai ser GM de quem, né? GM do transistor 1 ou 2, certo? Então, a gente pode botar GM1. O GM1 e 2 vão ser igual, né? Vão ser iguais se a gente considerar que eles são casados. Beleza. Vezes a impedância nesse ponto. Quem é a impedância aqui? Então, vamos lá. É RO11 paralelo com RO1. Então, vamos botar lá. Vou botar a chave, porque isso aqui vai ficar grande. Então, é RO11 paralelo com RO1. Paralelo com quem? Ah, nem vai ficar tão grande não, vai. A resistência de entrada do bloco seguinte. Quem é o bloco seguinte? O bloco seguinte é o emissor comum. Quem é a resistência de entrada do emissor comum? RP. Então, RO11, RO1, paralelo com RP. RP de quem? RP3. Beleza, então esse é o ganho do amplificador par diferencial. Agora o ganho do amplificador emissor comum. É GM, aí é GM3, certo? GM3 vezes a impedância vista no coletor de Q3. Então, RO3, RO13. RO3 paralelo com RO13, paralelo com a impedância que vem a partir daqui. Então, quem são essas impedâncias, né? Essas impedâncias aqui estão sendo vistas a partir das bases de Q5. Então, essa impedância aqui é quem? É beta mais 1 de 5 vezes RE mais RO de Q14 vezes RE do trânsito 7. Então, agora vai ficar grande. Espera aí, deixa eu copiar isso aqui e botar para baixo. Vou apagar isso aqui e vou botar um X aqui. Vezes. Aí, esse aqui é quem? Professor, não é melhor você colocar o ganho de cada um separado, não? A0, AD, AE, AC, depois eu vou assim. Mas é isso. Pode ser. Tá separado aqui. Beta mais 1. Aí, quem é esse beta mais 1 aqui? É o beta 5 mais 1 vezes RE5 mais o paralelo dessas impedâncias aqui. Então, RO14 paralelo com... Aliás, eu falei RE, né? Mas não é RE, não. É RP, porque eu estou vendo aqui a partir da base, certo? Então, RP. RP de quem? RP7.
Professor, por que o senhor só considera a impedância da metade de baixo? Pra cima não é a mesma coisa, não? Pra cima onde? Aqui pra 5? É, Q4 e Q6 e Q15. Ah, não, calma, vai chegar lá. Ah, É tá. isso, paralelo com isso. Ah, sim. Certo? É ROQ3, RO3, RO13, RO desse grupo, paralelo com o RO desse grupo aqui. Aí, como esses dois eu vou considerar que são iguais, casados, então essas duas impedâncias aqui, tudo isso e tudo isso são iguais. O paralelo delas duas vai ser 1 sobre 2. Então, eu vou colocar 1 sobre 2 aqui. Ó. Oi. Peraí, pessoal, um segundo. Pronto, resolvi. Então, eu vou colocar aqui 1 sobre 2. Certo? Todo mundo entendeu de onde veio esse 1 sobre 2? No caso, professor, o ganho do emissor comum é Gm vezes a resistência que ele de saída do amplificador? Exatamente. É GM, não, aqui não é a resistência de saída, né? É GM vezes a resistência vista nesse nó aqui. Ah, é porque você tá botando O, eu acho que é de saída de output. Ah, esse O aqui, É, tá falando de RO3. Então, esse RORzinho O é a resistência de saída do transistor, não a resistência de saída do amplificador operacional. é de pequenos sinais, né? A resistência de saída do amplificador operacional é RE, Ok. que é a resistência de saída desse transistor vista a partir do emissor. Eu estou vendo a partir daqui, ó, certo? Eu estou vendo ela a partir desse coletor. Estou vendo a partir daqui. Então, é o próprio RO3, RO13 e as impedâncias aqui de entrada, que são iguais. Então, é beta 5 mais 1 vezes RE mais RO4 paralelo com RP7. E aqui, beta 4 mais 1 vezes RE4 mais RO15 paralelo com RP6. Aí, como são iguais, eu botei assim. Mas, na verdade, eu vou fazer assim, para ser mais didático, eu vou deixar ela separada, tá? Só para a gente perceber ali o caminho, tá? Então, paralelo com... Vamos fazer de novo. Beta mais 1, 4, ou seja, eu estou vendo a impedância a partir da base para o emissor. Então, beta mais 1 de Q4, então beta 4 mais 1 vezes RE4, ou seja, a resistência do emissor do próprio transistor 4, paralelo com essas duas, RO15, RP6, mais RO15, paralelo com RP6. Ainda vou ter que puxar mais uma vez. Beleza. E a gente vai considerar aqui o ganho do coletor comum a 1. Certo? Então, esse aqui é aproximadamente o ganho, aproximadamente por conta do 1, né? Essas expressões aqui estão certinhas. Mas por conta do 1, o ganho é aproximadamente esse cara daqui. Vamos fazer mais um? Agora vamos fazer diferente. Vou fazer um amplificador operacional com MOSFET. Beleza? Então vamos começar fazendo logo a lógica contrária. Vamos fazer o par diferencial totalmente invertido. Então a gente vai fazer o par diferencial. Em vez de fazer com NMOS, nós vamos fazer o par diferencial com PMOS. Beleza. Mas vamos fazer agora com carga resistiva.
Menos VCC, menos VCC. Ok. Aqui, a fonte vai ser do tipo PMOS, né? Então, PMOS mais VCC, mais VCC. Beleza. Eu vou fazer essa polarização simples com um resistor só, menos VCC e aqui RP. Beleza. Vamos tomar a saída simples e vamos fazer o circuito porta comum, certo? Como é que é o circuito porta comum? Se a gente for fazer ele com NMOS, a inserção do sinal acontece aqui, ó, e a coleção do sinal, ele é coletado, né, lá no coletor. A gente precisa de uma tensão aqui na base, né? CC, é uma tensão CC na base, e a gente tem também o resistor aqui de coletor, certo? E precisa também de um resistor de emissor, certo? Ou de uma fonte de corrente aqui no emissor. Vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. Aqui eu não preciso de um resistor, por quê? O próprio resistor aqui de dreno, RD2, serve como ponto de polarização para o emissor. Concordam? Então eu vou simplesmente ligar a minha saída diretamente no emissor do transistor. No emissor não, na fonte do transistor. Beleza. Aqui eu vou usar a carga ativa. Então eu vou usar esse cara como elemento. Em vez de RC, eu vou usar uma carga ativa. Eu vou pular aqui. Pronto. Eu preciso de agora alguma forma de polarizar a minha base. Então eu posso polarizar essa base utilizando um divisor normal. Menos VCC, mais VCC. Então fiz agora um estágio base comum e eu vou tirar aqui o sinal. Apagar. Falta agora o estágio de saída. Professor, aquela polarização com o diodo não vai funcionar como MOSFET, vai? Não. Nem o multiplicador de VBE, porque VBE não existe nesse tipo de dispositivo. Apesar de que o multiplicador de VBE também funciona com MOSFET, só que ele não vai multiplicar 0,7, né? Ele vai multiplicar o VBE. Qual seria o melhor para usar com MOSFET, professor? A melhor polarização, eu acredito que o multiplicador. O multiplicador é bem bacana. Então vamos fazê-lo. Vou pensar aqui. Vou diminuir esse cara. Botar. Multiplicador. Aí a entrada do sinal vem aqui.
menos VCC, mais VCC. Computador de VE, computador aqui no caso de VGS. E está faltando as fontes de corrente. Eu tenho uma fonte de corrente aqui. Mais VCC. Acabei precisando da outra fonte também, né? Acabei precisando da outra fonte também. Não necessariamente, eu posso fazer ela ser drenada aqui, ó. Esse cara daqui é NMOS. Então eu posso fazer com que essa corrente ela entre no dreno desse transistor. Então eu não preciso necessariamente colocar. Todo mundo iria fluir aqui para R2. Agora isso não é muito legal porque vai gerar um desbalanço aqui, né, no par diferencial. E esse desbalanço no par diferencial não é desejável. Porque quando a gente muda as correntes de dreno, a gente está criando um desbalanço entre os GMs. Então, na verdade, não é nada bom isso que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou tirar essas correntes daqui. No caso, professor, aquela outro modo de polarizar o estágio de saída que o senhor fez com o TBJ no anterior, não dá para fazer com o MOSFET, não? Dá para fazer total com o MOSFET. Eu só queria fazer diferente. Então, eu vou precisar desse... Esse ruído tá vindo daqui ou... Tá todo mundo com o microfone desligado, mas tá um ruído no meu ouvido aqui. Tem alguma coisa acontecendo. Então eu vou retirar essa corrente daqui. Vocês estão ouvindo um... Tá, professor. Eu não sei o que é isso. Menos VCC, menos VCC. E eu vou usar essa mesma fonte aqui para poder tirar essa corrente. Deixa eu ver se... Peraí. Não sei de onde tá vindo isso não, gente. Tá vindo um ruído estranho aqui. Eu queria falar que a gente tava escutando o senhor, não o tá. barulho, viu? Tem algum ruído, tipo, no meu ouvido aqui. Eu não sei se é meu PC que tá gerando, sei lá. Tem alguma coisa acontecendo. Tá vindo... Não sei o que tá acontecendo não. Bem. Whatever. Vamos lá. Ficou meio feio. Ficou mais estranho do que o outro, né? Mas ainda dá pra gente identificar aqui quem é quem. Então vamos lá. Vou colocar em vermelho de novo todos os transistores que estão amplificando, né? Então aqui eu vou chamar de Q1, Q2. O base comum é esse aqui, então Q3. Aí o amplificador. Agora os estágios de saída são esses dois aqui, então Q4, Q5. De fato a gente fez com 5 transistores, né? Anteriormente a gente tinha 2 a mais por conta do tipo de estágio que a gente escolheu. E todos os demais são transistores de polarização. Então Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12 e Q13.
Vamos fazer essa separação dos estágios. Então, aqui está o primeiro estágio, polarização. Aqui está o segundo estágio. Aqui está o terceiro estágio, estágio de saída. Então, vamos dar nomes aos dois. Esse aqui é o estágio de polarização. Estágio de entrada. Estágio de ganho. E o estágio de saída. Certo? Então tá aqui, ó. Q1 e Q2 são par diferencial, RD1 e RD2 são os resistores, né, que fornecem excursão, né, que convertem aqui essa corrente em tensão na saída desse cara. Eles estão sendo polarizados por um espelho de corrente aqui, a Q8, então Q8 agora não é mais carga ativa, né? Carga ativa anterior, Q10 e Q11 eram carga ativa. Agora não mais. Q8 é apenas uma fonte de corrente, que está copiando a corrente de Q7. Então, Q6, Q7 e RP são os elementos que estão fazendo aqui a polarização, tá? E esses são o estágio de entrada e o estágio de polarização. Beleza. Depois a gente parte aqui para o estágio de ganho. O estágio de ganho, nesse caso, é um base comum, certo? No caso aqui, porta comum, por se tratar do MOSFET. Então, Q3 está numa posição aqui de potencial fixo, tá? E essa posição de potencial fixo tem que ser tal que faça Q3 estar no modo ativo, tá? A entrada está acontecendo aqui, né, no emissor de Q3. Q10 é apenas a fonte de corrente que polariza o próprio Q3. Beleza. Q9 é a carga ativa de Q3. Então, aqui, ó, a gente utilizou uma carga ativa em Q3 através de Q9. Da mesma forma que a gente usou aqui, ó, também Q13 como carga ativa de Q3. Tá? Então, Q9 é a carga ativa de Q3. O último estágio é o estágio de ganho, né? Ou melhor, estágio de ganho não. O último estágio é o estágio de saída, tá? Q12, Q11 estão aqui para polarizar o multiplicador de VGS, né? E Q4 e Q5 são os transistores que, de fato, conduzem a corrente para a saída. Então, aqui é a tensão de saída. Quem que vai ser a entrada inversora aqui, né? A entrada inversora vai ser a entrada no gatilho de Q2. Então, aqui vai ser o V- e aqui vai ser o V+. Por que que agora não teve essa inversão, né? Anteriormente, a gente tinha um emissor comum. O emissor comum, ele dá um ganho de -1. -1 não, né? Dá um ganho negativo. Então, a gente está multiplicando aqui por -1 e o ganho de Q3, né? Então, nesse caso, a gente tem que inverter aqui quem são as duas entradas. Tá? Lembrando que esse ganho aqui em área aberta é sempre um valor positivo, tá? E aqui a gente não inverte. Então, a saída normal, né? Aqui anteriormente já era inversora, continua sendo inversora. Vamos falar sobre a atividade. Ou vocês querem calcular o ganho? Vamos calcular o ganho rapidinho. Beleza. Então, o primeiro estágio aqui, ó, trata-se de um par diferencial resistivo com saída simples. Então, o ganho aqui é 1/2 GM. Tá, vamos colocar esse nome, né? É o ganho diferencial vezes o ganho do emissor comum. Aliás, emissor comum não, fonte comum. E também não é fonte comum, é porta comum, vezes o ganho da saída. O ganho da saída é dreno comum. Deixa eu botar esse P aqui mais parecido com P, porta comum. Ok. Então, o ganho diferencial. Esse ganho é 1/2 GM RO, certo? Então, 1/2 GM. GM de quem? GM de Q2. Então, GM2 vezes a impedância vista naquele coletor, né? Então, o que é a impedância nesse ponto? É RO2 paralelo com RD2
paralelo com a impedância de entrada do próximo elemento. Então, quem é a impedância de entrada do próximo elemento? É o RO10 paralelo com a impedância vista a partir da fonte de Q3, né, que é 1 sobre GM. Então, paralelo com 1 sobre GM3. Beleza. Quem é o ganho do porta comum? O ganho do porta comum é GM vezes a resistência do dreno, né? Então, a mesma coisa. Então, GM, só que agora é GM3, certo? Vezes a resistência do dreno. Então, quem é essa resistência do dreno, né? A gente está vendo a própria resistência de saída de Q3, então RO3. Aqui, ó, a gente tem um ponto em que a gente tem uma fonte de corrente, certo? Então, essa fonte de corrente aqui, corrente constante, em pequenos sinais, ela torna-se um circuito aberto, né? Então, essa resistência aqui a gente pode aproximar ela de RO3. RO3. Pode repetir isso aí, professor? Certo. Q10 aqui ele não vai influenciar na impedância vista por esse ponto, né? Q10 ele não influencia, ele é uma fonte de corrente, então em pequenos sinais ele vai ser um circuito aberto aqui, Q10. Certo? Então a gente vai desconsiderar essa impedância, considerando que a impedância vista para baixo aqui nesse ponto é apenas a impedância de Q3. A gente vai desconsiderar RD2 e todas essas conexões aqui, considerando que essa resistência aqui é somente RO3, vista a partir do dreno de Q3, né? Paralelo com RO9, paralelo com a impedância de entrada desse bloco aqui, certo? A gente pode desconsiderar a impedância de Q5 e de Q4. Por quê? Porque a gente está vendo essa impedância aqui, ó, através do gatilho. Então, quando a gente vê a impedância através do gatilho, a gente sabe que essa impedância aqui é bastante alta. Em geral, os resistores de polarização aqui também são altos. Então, a gente também vai desconsiderar esses resistores, certo? Então, a gente está vendo aqui, ó, 1 sobre GM13 e RO11. Eu já vou colocar aqui. RO11 e 1 sobre GM13. Pronto. A gente também poderia botar paralelo essas duas aqui, a associação série dessas duas aqui. Mas vamos considerar que elas são altas. Aqui já é uma aproximação bem legal. E o dreno comum ganha 1. Então, o ganho é a multiplicação desses dois caras aqui. Beleza? Professor, no caso, o GM de cada um depende do ID. Aí a gente tem que, Depende do ID. na hora de calcular o ganho, ver qual a ponto de polarização dessas correntes ID, para poder achar o GM em cada caso? Sim. Não, aqui é só aplicar. O GM é 2ID sobre VOV, né? Então vai depender tanto do ID quanto da sobretensão. Então aí no momento que a gente determina, por exemplo, aqui quem é essa tensão aqui em Q3, a gente está determinando quem é o VOV. Aqui quando a gente determina quem é essa tensão nesses dois pontos aqui, sobre RP, a gente está ao mesmo tempo determinando o VOV de toda essa trilha positiva e de toda essa trilha negativa. Então, Q7, Q8, Q9, Q12, Q6, Q10, Q11, todos têm o mesmo VOV. Q13 vai ter um VOV definido aqui por esse divisor. Q3 vai ter o VOV definido por esse divisor. E Q1 e Q2, a gente sempre considera no ponto central. Então, a gente vai aterrar nas duas entradas e obter o VOV aqui, dessa diferença, né? Então, se a gente aterrar as duas entradas e fizer uma simulação de ponto de operação CC, dá para calcular tudo, né? Dá para calcular tudo. Se você fizer o CC aqui, vai acontecer. Agora, nesse ponto aqui, é preciso prestar atenção numa coisinha. Não tem nenhum nó definindo a tensão aqui nesses dois emissores, certo? O que vai acontecer é o seguinte. Você vai ter uma determinada corrente aqui em Q8. Como o circuito é simétrico, essa corrente vai se dividir por 2, e aí é a corrente que vai determinar qual é o seu VGS.
pela equação lá do modo ativo. Certo? 1 sobre 2, kn' W sobre L, VOV ao quadrado. Então, aqui, quando você definir quem é a corrente, você vai definir quem é o VOV. Então, aqui é na ordem contrária. É a corrente de Q8 que define quem é o VOV. Professor, Oi, João. João Pedro. Tá, mas para a gente determinar quais são as existências certas em cada estágio, RP, RD1, RD2 e as existências de polarização do estágio de saída, tem alguma maneira de a gente fazer isso? Ou... Tem. Para MOSFET, geralmente a gente começa escolhendo o ponto de operação na sobretensão. Então, para TBJ, a gente escolhe a corrente de coletor, mas para MOSFET a gente escolhe qual é o VOV, ou seja, quanto eu quero que o meu transistor esteja operando acima do limiar. Então, se o meu limiar é, por exemplo, 0,5, eu posso escolher que ele opere 1 volt acima do limiar. E aí, os meus VGS vão ser todos 1,5, por exemplo. Professor, eu não sei se sou eu, mas eu não tô vendo o mouse do senhor. Não tá vendo meu mouse? Peraí, aqui. Ah, apareceu. É só porque eu tava com a caneta na mão, assim. Não tava fazendo nada. Certo? Mas valeu por avisar. Aí, no caso do MOSFET, a gente começa escolhendo quem é o VOV. É claro que a escolha de VOV está atrelada à escolha de uma corrente. Né? Óbvio. Então, quando você escolhe VOV, você também está escolhendo uma corrente através daquela equação. 1/2 de kn' sobre L, VOV ao quadrado. Mas a gente escolhe uma tensão, é mais fácil, porque a gente joga todas as tensões que a gente deseja no circuito. E aí fica bem mais simples, sabendo, eu quero todo mundo VOV tal. E você joga, acabou. Entendeu? É mais direto. Falta 15 minutos, então vamos falar sobre a atividade para essa semana. Eu ainda não coloquei no Classroom, vou colocar, tá? Mas, basicamente, o que eu quero é que vocês simulem um par diferencial. E o que eu quero que vocês vejam nesse par diferencial? Vocês vão ter que projetar a polarização, né? Projetar o circuito inteiro, certo? Então, a questão de projetar o circuito é o quê? Vocês vão determinar quais são as correntes que vocês querem, determinar qual é o circuito que você vai fazer, lembrando que não é todo o amplificador operacional, é só o par diferencial. Ou seja, 2 transistores, a fonte de corrente e as cargas. Não vale usar a fonte de corrente ideal, certo? Então, a gente vai usar a partir de VCC e a fonte, lá embaixo, né, vai ser uma fonte desse tipo, ok? Uma fonte de verdade. Uma Só fonte aí já vai 4 transistores, pô. Não, só vão 3 até. 4. Sim, mas calma. Isso aqui é nada, não. Para eletrônica 2, 4 transistores não é muita coisa, não. Então vamos lá. Projetar todo o circuito. 2, conferir a polarização CC. Então vocês vão rodar um ponto de operação, né? Então conferir o ponto de operação. 3, em modo comum, conferir os limites de operação. 4, obter o ganho em modo comum. 5, obter o ganho em modo diferencial. 6, obter a taxa de rejeição em modo comum. Uma coisa extremamente importante. Quando a gente faz a análise em modo comum e modo diferencial, lembre-se das nossas definições. Então, para modo comum, a gente considera VCM como sendo a média dos 2 sinais.
Então, a gente está colocando um sinal VCM. Então, aqui, por exemplo, se a gente botar 1 milivolt em 1K, a gente vai ver o ganho em modo comum. Mas na hora que a gente for fazer o modo diferencial, lembre-se que é VD sobre 2. Então, nessa hora, você tem que botar 0,5 milivolts em 1K. E as duas entradas com diferença de fase de 180 graus. Vocês entenderam? Isso é muito importante, porque eu sei que Sim, muita gente vai errar isso. É muito importante agora que todo mundo entenda isso que eu estou falando, que no laboratório será direto. Porque o que acontece? No modo comum, você vai botar duas fontes iguais, só isso. E as duas fontes têm a mesma amplitude. Você pode botar, por exemplo, 1 milivolt. Para o modo diferencial, a nossa entrada é menos VD sobre 2 e VD sobre 2. Então, você vai botar duas fontes, mas cada fonte tem que ter metade da amplitude anterior. Certo? Então, 500 milivolts, ou melhor, 500 microvolts. Ou, enfim, você entendeu aqui o rolê. Se você botar 10 milivolts, na outra você vai botar 5 milivolts. Tá? E aí calcular o ganho. Tá mais simples, não tá? Acho que tá. Professor, a gente vai trabalhar com um sinal pequenininho assim mesmo? É, sinais pequenos. Não, mas aqui é só um exemplo, certo? Você, se isso aqui não estiver amplificando bem o suficiente, você aumenta. Mas os ganhos, o ganho do par diferencial tende a ser alto. É porque eu tava fazendo uns testes com esse circuito e ele só pegava com os dois transistores na região ativa para entrada entre menos 500 milivolts e mais 500 milivolts, do jeito que eu fiz. Aí eu não sei se isso é muito ou pouco. É pouco. Você usou resistores, não foi? Foi resistor. Troca pelo transistor. Ok. Mas é isso, gente. É simples, é tranquilo, tá? Eu vou colocar no Classroom. E eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão? Nessa atividade a gente vai ter aquela aula também para tirar dúvida? Como é? Para essa atividade a gente vai ter uma aula para tirar dúvida também, para apresentar É a aula dúvida. da sexta-feira, sim. Foi bom você ter lembrado, eu tinha falado no começo, mas eu vou repetir. Essa sexta vai ser a mesma aula. Então vamos tentar mais uma vez. Eu acho que vocês já viram a primeira vez como que eu estou pretendendo que funcione. Eu acho que foi bom, acho que algumas dúvidas foram tiradas, mas acho que pode ser melhor agora que vocês já estão entendendo mais ou menos o que a gente quer fazer. Então estamos na terça-feira, tem aí uns 2 dias para vocês começarem a trabalhar um pouquinho, e na sexta a gente já pode pensar em alguma coisa, mostrar e tal. Acho que é bacana. Então, sexta-feira a gente vai ter essa aula. Como a gente está adiantado, se sexta-feira não acontecer, se por alguma razão vocês não conseguirem e não trouxerem, aí a gente resolve a questão, faz alguma outra coisa. Tá? Essa disciplina é tranquila para mim. Mas dá para fazer ela bem de cor, de coração. Ainda bem, ainda bem. Beleza? Tenha muito amor no coração. Tem que sempre. Até essa disciplina é linda demais. Bem, Lindo é verdade. Pô, professor, esse em modo comum é para conferir os limites de operação. Como o senhor quer que a gente faça a simulação? ok, esse cara daqui é uma varredura CC, só que com as duas fontes iguais. Sim, sim, sim. É o que eu tava pensando mesmo. Você vai colocar as duas fontes iguais e fazer uma varredura CC de menos VCC até mais VCC. E aí você vai conferir quais são os limites de saturação, positivo e negativo. Eu realmente sugiro que vocês tentem fazer ela toda transistorizada, é legal. E funciona bem. Com carga ativa e tudo? Tudo, põe carga ativa, põe tudo. Faz MOSFET, faz invertido, tentem coisas diferentes. Vai, se joga, tô achando. Sim, tem que fazer. MOSFET é bacana. Eu acho que eu vou até fazer varredura CC em duas fontes ao mesmo tempo? Tem. Bem, a forma mais fácil de você fazer é simplesmente fazer um curto-circuito com uma única fonte. Certo? Você pega uma fonte e liga em 2 pontos. Pronto. Mas você também pode fazer isso mudando 2 fontes o valor para X. Tá? Isso eu estou falando no Proteus. No Proteus você tem como colocar o valor da fonte como X.
Então, duas fontes, você bota X nas duas e o Proteus varia as duas ao mesmo tempo. No Easy EDA, eu acho que não dá para fazer isso com duas fontes, mas você curto-circuita uma fonte na outra, certo? Para o modo comum eu consigo imaginar como fazer isso, mas para o modo diferencial, que é uma tem que ser o negativo da outra, eu não estou conseguindo imaginar um circuito fazer isso com uma fonte só. Não, mas aí você não vai fazer varredura CC, né? Eu estou falando aqui do item 3. No item 3, você vai fazer o quê? Tá a entrada aqui, fazer MOSFET aqui, tá a outra entrada aqui, do par diferencial. Aí você vai pegar uma fonte e ligar nos dois pontos. Isso aqui virou modo comum automaticamente. Aí aqui você vai fazer uma varredura CC. O outro é transiente. Então, para o transiente, você coloca aqui uma fonte e a outra fonte, põe as duas com a mesma amplitude, sei lá, 500 microvolts. E aqui você bota 0 graus e aqui 180 graus. Então, ela automaticamente defasa 180 graus. Entendi. E aí aqui já virou modo diferencial. Se você quiser modo comum, aí você põe o dobro da amplitude, é muito importante, 1 milivolt, 0 graus, e aí aqui a fase não importa. Aqui a fase não importa. E aí bota 0, tanto faz. E aqui a fonte, fica lá. A fonte você não vai fazer assim, né? Vai fazer com a fonte de verdade. E a carga, vocês escolhem como fazem. Tem algumas formas de fazer. Acho que tem umas 4 combinações. Se a gente considerar a saída simples e saída dupla, tem umas 6 combinações diferentes. Então... E tem MOSFET e TBJ, então 12 combinações diferentes. Olha que legal. Dá para fazer muita coisa diferente. Então, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver que ideias vão surgir e a gente vai discutindo isso. Esse projeto acho que está mais simples do que o outro. E depois a gente vai fazer a mesma coisa. A última prática da primeira VA é o amplificador operacional. Aí vai ser legal. A gente vai construir um amplificador operacional e fazer algumas coisinhas com ele. Bom? Beleza, pessoal. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Eu sei que você falou no começo, mas eu ainda estou meio em dúvida como é que escolhe a corrente. É só... É meio arbitrário mesmo? É Só arbitrário. definir qual corrente eu quero em cada transistor? Exatamente. Aí você observa o datasheet para garantir que essa corrente não vai estar fora do limite de operação e aí você escolhe a corrente. Ok. Certo? Beleza. Então, eu acho que eu vou parar a gravação aqui. Obrigado mais uma vez e até a próxima aula. Estou querendo ver aqui o botãozinho. Pronto, eu vou interromper aqui. Valeu, pessoal.